Pega a visão do canal do Guerreiro. Hoje eu quero falar sobre a plenitude dos tempos, né? Hoje é domingo, 9 de fevereiro. Você tem a oportunidade de ir na casa do papai, entregar sua semana a ele, falar com ele, entrar no tempo dele para a sua vida, o propósito de Deus, seguindo os seus mandamentos. A vontade dele é boa, perfeita e agradável para a minha vida e para a tua vida. Tivemos uma Santa Ceia abençoadíssima ontem na Adebras, Vila Bonilha. A esposa do pastor trouxe uma palavra poderosa ao nosso coração sobre o caminho do Calvário. Que tremendo, irmão. Para fortalecer a tua fé, porque nós temos que compreender que a nossa trajetória aqui, ela será provada constantemente. E ontem a pastora centralizou os propósitos de Deus sobre as nossas vidas. E Deus colocou no meu coração nessa manhã de falar sobre o propósito da plenitude. Alguns reconhecem até como uma dispensação, mas eu quero falar sobre a plenitude em relação a Jesus Cristo, né? Em Isaías 60, versículo 22 está escrito: mais pequeno virá a ser mil, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, apressarei isso a seu tempo, né? Então ele tem o controle de tudo, irmão, né? Deus não falha em suas promessas. Isso aconteceu na vida de Abraão, isso aconteceu na vida de muitos homens e mulheres de Deus que se colocaram à disposição para manifestar o propósito de Deus. Jesus é a plenitude, mas do propósito de Deus para a salvação da humanidade. Mas você também está debaixo de uma plenitude de Deus sobre a tua vida, né? Em Josué, versículo 23, capítulo 14, está escrito: eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós sabeis em vossos corações e em vossas almas que não tem falhado uma só palavra de todas as boas coisas que a vosso respeito falou o Senhor vosso Deus. Nenhuma delas falhou, mas todas se cumpriram. Se você andar debaixo do propósito de Deus, todas as promessas vão se cumprir na tua vida, né? O seu reino é eterno. Reino eterno, irmãos. Nós vivemos, como eu sempre falo, debaixo do tempo Cronos. Deus está no tempo Kairos. E o tempo dele se manifesta na nossa vida no de repente, né? No Salmo de número 145, verso 13, está escrito: o teu reino é um reino eterno, o teu domínio dura por todas as gerações. O Senhor sustém a todos os que estão a cair, e levanta a todos os que estão abatidos. Deus não faz acepção de pessoa. Entre judeus, gentios e ímpios, Deus não tem prazer que ninguém se perca. Essa é a verdade. E ele é um estrategista, né? E tudo ao seu tempo se cumpre, pois ele caminha na eternidade. Deus caminha na eternidade. Você consegue compreender isso? Nós vivemos no tempo, Deus caminha na eternidade. Ele sabe o que vai acontecer comigo daqui 1 hora, daqui 2 horas. Eu não sei, mas ele sabe, né? Ele sabe todas as coisas. Ele é soberano, onipotente, onipresente e onisciente. E em Gálatas 4, do versículo 4 ao 7, fala sobre Jesus, né? Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama Abba Pai. Abba, a palavra Abba é algo carinhoso, é paizinho, paizinho querido, né? Portanto, já não é mais servo, mas filho. E se é filho, és também herdeiro por Deus. Então é interessante que quando você entra nessa verdade bíblica e começa a viver a plenitude de Deus para a sua vida, duas coisas maravilhosas acontecem. Duas coisas maravilhosas. Quando você entra na plenitude e começa a compreender, duas coisas maravilhosas acontecem. Primeiro, você começa a valorizar o presente, as pessoas que estão ao teu redor, as oportunidades que Deus te concede. Você não deixa raízes de amargura brotar no teu coração que vai te impedir essa intimidade com Deus. Você não empresta seu ouvido a escarnecedores que vai contaminar o teu processo com Deus. Você não perde o seu tempo com coisas que vão atrasar a tua intimidade com Deus. Então você começa a valorizar o seu presente, valorizar as suas companhias, valorizar os ambientes que você anda.
E outra coisa, você começa a projetar o futuro segundo o propósito de Deus, seguindo as diretrizes do Espírito Santo. Ou seja, quando você começa a valorizar o seu presente, com todas que nem eu estou valorizando meu presente, agora é cedo, e eu estou aqui compartilhando da palavra num lugar tremendo, num ambiente tranquilo, respirando o ar que Deus me concedeu, valorizando cada detalhe daquilo que Ele me deu. Vocês viram ali um abajur? Ali é um abajur natural, tá vendo aqui? Aqui, ó. Esse é um abajur natural. Deus enfeitou o estúdio aqui. Ele mesmo. Foi ele, não fui eu que coloquei. Então você começa a valorizar os detalhes e começa a projetar, né? Se nós temos um ID, então começa a projetar estratégias para defender e avançar o reino de Deus. Eu estava vindo numa caminhada agora, passei na frente de um bar, estavam uns amigos meus ali, poderia passar, nem cumprimentar, não. Abracei, orei por eles e continuei na minha jornada. O Evangelho é a espada do Espírito é defesa e ataque. Defesa e ataque. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu não sou igreja sozinho. Eu sou membro de uma igreja, mas eu estou debaixo do ID como discípulo. Tenho, por amor a Jesus e ao próximo, tentar que resgatar aqueles que estão em trevas. Esse é o processo. Você começa a pensar dessa maneira. Então, não significa que nós seremos 100% assertivos, mas temos por obrigação apresentar projetos a Deus, de obedecer o seu conselho, como diz em Provérbios. Eu apresento projetos, não, eu tenho um projeto para daqui 50 anos na minha mente. O que é de Deus vai acontecer, o que não é, não vai acontecer. Né? Em Provérbios 19, verso 21 está escrito: muitos são os planos no coração do homem, mas o desígnio, o propósito, o conselho do Senhor, esse prevalecerá. Mas se você não apresentar nada, como é que você vai ter a resposta daquilo que é a direção de Deus para a sua vida? Se ficar parado, tem que estar caminhando, irmão. O Espírito, quando Deus deu a experiência com o povo no deserto, com a coluna de fogo e a nuvem de glória em cima, para eles caminhar, esse é o processo da igreja, tem que estar caminhando, tem que estar avançando, não é parado, é caminhando. Né? Eu queria, voltando a Jesus, já para finalizar esse devocional, alguns aspectos da plenitude de Jesus Cristo, da sua vinda naquele período específico. Há mais de 2000 anos atrás, Deus preparou tudo para o nascimento de Jesus. Na civilização, cidades foram construídas facilitando a evangelização. Estou falando da manifestação de Jesus há mais de 2 anos atrás, o que aconteceu na Terra. Cidades foram construídas, os povos da Mesopotâmia foram tudo preparando para a vinda de Jesus. Outra coisa, a escrita estava aprimorada, né? Os escritores da Bíblia Sagrada, inspirados pelo Espírito Santo, puderam deixar os seus relatos dos fatos. Isso aconteceu na plenitude do tempo. Se não tivesse escrita, da maneira avançada como já estava, não chegaria até nós. Outra coisa interessante, a arquitetura, porque as pessoas viajavam para conhecer grandes construções e acabavam por conhecer a Deus, acabavam por conhecer que viria o Messias, acabavam a compreender que Deus estava fazendo algo, né? E as ruas pavimentadas prepararam o caminho do martírio de Jesus Cristo. Tudo foi preparado. Dá para você entender a riqueza de detalhe da plenitude dos tempos na vinda de Jesus Cristo nessa terra? Outra coisa também interessante, na língua. Depois da Torre de Babel, nunca se pensou que o mundo falaria uma mesma língua. Porém, no tempo de Jesus Cristo, o grego e o aramaico eram bastante difundidos, bastante pessoas conheciam, então facilitou pela escrita e pela língua que mais pessoas viessem a conhecer o que tinha acontecido, da confirmação das escritas do livro sagrado do Antigo Testamento. Outra coisa interessante também, a filosofia era bem apurada na época de Jesus. As pessoas tinham uma busca pelo saber, tinham uma busca pelo conhecimento. Só que eles estavam vazios. Por que vazio? Pois a resposta que o homem necessita está no espírito e não no intelecto. Porém, a filosofia abriu essa porta para mentes pensantes. Nós somos dotados de raciocínio e somos intelectuais.
coisa que atributo dado só ao homem. Nenhum animal é intelectual ou tem um raciocínio que o homem tem. Mas foi preparada, a filosofia abriu essa porta. Então, para finalizar, Deus colocou dádivas maravilhosas na tua vida. Não seja como aquele homem que recebeu talentos e os enterrou, pois grande será a cobrança. Em Mateus 24, do versículo 15 ao 30, há um relato de um recebeu 2, um recebeu 5 talentos e um recebeu 1. O que recebeu 2 multiplicou, o que recebeu 5 multiplicou e o que recebeu 1 enterrou. E ele foi duramente repreendido pelo mestre que o abençoou. Não enterre aquilo que Deus colocou na tua mão. Não importa se é 1, 2 ou 5. Importa que Deus colocou algo no propósito dele para a tua vida. E o maior propósito dele na minha vida e na tua família é ter um encontro com Cristo e poder trilhar o caminho da eternidade junto ao Pai. E é uma coisa interessante para finalizar que quando ele foi cobrado daquele que deu 1 talento, ele não pegou 1 talento daquele que enterrou e deu para aquele que tinha 2, que tinha menos. Ele entregou porque tinha dado 5 e tinha multiplicado. Porque Deus é um Deus de excelência, Deus é um Deus do extraordinário. Não pense de maneira pejorativa, por favor, mas não seja medíocre, não seja mediano. O talento que Deus te deu, seja na oratória, seja na pregação da palavra, seja no evangelismo, faça o teu máximo, faça com excelência, seja pastoreando, seja o que for que Deus colocou na tua mão, porque dê o seu melhor, porque Ele deu o melhor pela minha vida e pela tua vida. Jesus Cristo, que manifestou a plenitude do tempo sobre a minha vida e sobre a tua vida. Pega o canal do Guerreiro, domingo é o primeiro dia da semana, apresente esse primeiro dia na casa do Pai, agradecendo a Ele para que você antecipadamente já receba uma semana abençoada. Bom dia.